Olá, turma, me chamo Ana Kelly, sou professora de matemática aqui da Unidade 1. Estou representando as professoras Raiena, também da Unidade 1, professora Daiane, da Unidade 2 e professora Raiane, da Unidade 3. Vamos começar a nossa aula. Termo desconhecido. O que é um termo desconhecido? A palavra já está te mostrando, né? Algo que você não conhece. E na matemática, nós podemos representar esse termo desconhecido através de uma letra ou de símbolos. Pode ser um quadrado, um triângulo, um círculo, um coração, uma estrela. Aí é você que vai determinar, porque esse termo desconhecido é o número que você precisa encontrar. Tá, professora, mas como eu vou encontrar esse termo? Nós vamos calcular. Olha o desenho aqui. Esse quadrado mais 3 é igual a 9. Qual é o número que eu somando ao 3 vai resultar em 9? Para a gente fazer isso, é só você aplicar a operação inversa. Mas vamos lembrar das operações? Temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. O inverso da adição é a subtração. Então, você vai subtrair. Você vai pegar o 9 e subtrair por 3. 9 menos 3, 6. Então, o termo desconhecido, 6. Próximo exemplo. Triângulo menos 8 é igual a 6. Que número que eu vou diminuir aqui pelo 8 que vai resultar em 6? Novamente, eu tenho uma subtração. Agora eu vou fazer o inverso da subtração, que é a adição. 8 mais 6 ou 6 mais 8, porque não vai interferir o resultado, é igual a 14. O meu termo desconhecido, 14. Próximo exemplo, eu tenho uma multiplicação. Círculo vezes 5 é igual a 30. Qual o número que eu vou multiplicar por 5 que eu terei um resultado? 30. Se aqui eu estou multiplicando, eu encontro o meu termo desconhecido dividindo. Lembra que a operação inversa da multiplicação é a divisão? 30 dividido por 5, 6. O termo que eu preciso encontrar, 6. Aqui eu tenho uma divisão. Que número que eu vou dividir por 4 que é igual a 6? De novo, eu vou usar a operação inversa. A inversa da divisão, multiplicação. 6 vezes 4, 24. O meu termo desconhecido, 24. Então, termo desconhecido é algo que eu preciso descobrir, encontrar. Agora a gente vai falar um pouquinho das expressões numéricas. O que são uma expressão numérica, professora? São vários cálculos. Podem ter adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as operações fundamentais da matemática. E o que eu vou fazer aqui? Para eu resolver a expressão numérica, eu preciso seguir uma regra, uma ordem. Quando eu tenho só a operação, como está nesse exemplo aqui, 10 mais 12 menos 6 mais 7, eu vou resolver conforme os cálculos forem aparecendo. Aqui eu tenho uma adição, então eu resolvo a adição. 10 mais 12, 22. O resto eu vou repetir. 22 menos 6, 16. Repetir o mais 7. Aí eu resolvi 16 mais 7, 23. Então eu vou resolver a adição e a subtração conforme elas forem aparecendo. Se apareceu primeiro a adição, eu resolvo a adição. Se apareceu primeiro a subtração, eu resolvo a subtração. Isso é chamado de uma expressão simples. Por quê? Porque ela só possui os cálculos numéricos. Agora vamos falar um pouquinho dos sinais de associação. O que são esses sinais, professores? São os parênteses, os colchetes e as chaves. Elas também possuem uma regrinha para ser resolvida. Você primeiro resolve o que tem nos parênteses, depois o que tem nos colchetes e, por último, o que tem nas chaves. Ah, professora, mas a minha expressão veio uma adição. A senhora falou que a gente resolve o que apareceu primeiro, mas se houver esses símbolos aqui, você vai resolver primeiro o que está aqui no parênteses e assim sucessivamente, colchetes e chaves. Um exemplo. Aqui é a ordem de resolução dos sinais. Primeiro parênteses, segundo os colchetes, terceiro as chaves. Ao lado tem um exemplo incluindo já os parênteses e os colchetes, somente com a adição e subtração. Está destacado aqui, ó, o meu cálculo no parênteses. Por quê? Porque eu vou ter que resolver ele primeiro. Lembra da ordem? Primeiro os parênteses.
11 mais 5, 16. Eu eliminei os meus parentes porque eu resolvi o que tinha dentro deles. O cálculo já foi resolvido. O que sobrou para mim? Os colchetes. Vou fazer tudo de novo, vou repetir. Vocês podem perceber que aqui também está destacado 30 menos 16 mais 2. Vamos resolver a subtração, depois a adição. Resolvendo os cálculos, eu vou eliminar os colchetes, porque eu não tenho mais que repetir. O que sobrou? 20 mais o resultado do cálculo que você fez dentro dos colchetes. Finalizando a nossa expressão, eu tenho o resultado de 36. Sigam sempre a ordem. Vamos agora falar um pouquinho da multiplicação. O que é a multiplicação, professora? É a adição de parcelas iguais. Quando eu tenho um número 2 vezes 3, 2 vezes o 3. Então, eu vou repetir o 3 duas vezes. Aqui, ó. Vamos lá. Um exemplo. É usual comprar muitos exemplares de um mesmo produto em supermercados. Caso compre 8 produtos que custam R$2, o total a ser pago será 16. Por quê? Porque eu vou repetir o número 2 8 vezes, como aqui no exemplo, ó. Eu repeti o número 2 8 vezes, eu fiz uma soma. Por quê? Porque a multiplicação não é uma adição de parcelas iguais. O 2 aqui é igual, ó, ele se repetiu. Só que para ficar mais fácil a adição de parcelas iguais, nós vamos multiplicar, que é o quê? É uma repetição. E o sinal da multiplicação é o xizinho ou o ponto. Eu peguei o 2, multipliquei pelo 8. Por quê? Porque o 2 foi repetido 8 vezes. 2 vezes 8, 16. Então, somando 8 conjuntos de R$2, nós teremos R$16 no seu total. Como a adição, a subtração, a multiplicação também possui os seus termos. Eu chamo de fator, fator ou produto. Também eu posso chamar de multiplicando ou multiplicador. Produto é o resultado da multiplicação. 8 vezes 9, 72. Eu posso também inverter. 9 vezes 8, 72. A ordem dos fatores não vai alterar o seu produto. A posição dos seus fatores não vai alterar a sua resposta. Até a próxima!